Pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho do método do gráfico para trabalhar com as raízes, para encontrar raízes, né? Então, no que esse método é baseado? A análise gráfica da função ou da equação f de x igual a zero é fundamental para obter boas aproximações para a raiz, né? Por que isso acontece? Porque um gráfico a gente pode ir trabalhando com pontos, né? Vai substituindo o x lá e achando o f de x em determinados intervalos. Por exemplo, eu pego um gráfico e testo para x igual a 1, x igual a 5, x igual a 10. E ali, se você viu que teve inversão de sinal para o f de x, você vai saber que ali naquele intervalo tem uma raiz, né? Pelo menos você sabe que existe uma raiz por ali. E aí você vai fazendo processo para determinar essa raiz. Bom, o uso de software ajuda bastante para isso, mas a gente pode fazer na mão. Se você tiver sorte de pegar o intervalo certo, rapidamente você acha uma raiz da função ali, né? Ou um valor aproximado para ela. Se não tiver, vai demorar bastante. Já no software isso é bem mais rápido, né? Mas o que consiste esse método? Consiste simplesmente em ir lá e esboçar o gráfico da função, né? Localizar as abscissas dos pontos onde a curva intercepta o eixo x, ou a partir dessa equação aí, f de x igual a zero, né, a gente descobriu uma equação equivalente. Como assim? Eu transformo a função em duas... Transformo não, né? Eu pego partes da função, igualo, de modo que uma função g de x igual a h de x tenha resultado igual ao da raiz. A gente vai ver isso mais detalhado. E aí, para isso, a gente pode usar os programas ou softwares matemáticos para fazer esse tipo de coisa. Vamos ver um exemplo disso aí. Bom, isso aqui no GeoGebra é bem simples, né? Eu venho aqui, digito a função que eu quero. Nesse caso eu já dei Enter aqui, ela está aqui, né? E aí, aqui eu tenho o gráfico da função. Eu já vi aqui que tem uma raiz entre menos 4 e menos 5 e outra entre 1 e 2, né? Que a gente pode até dar uma refinada e observar aqui que na verdade ela está entre 1,5. E essa está entre menos 4 e menos 4,5, né? Para diminuir. Então eu sei aí mais ou menos onde é que está a raiz, né? No caso do GeoGebra, a gente consegue achar a raiz exata aqui se eu usar uma função adequada. Por exemplo, eu posso digitar aqui raiz, né? Vou vir aqui, ó, x, valor final, a função, né? Valor inicial x, de x, por exemplo, vou pegar o menos 5, aí vem para outra parte aqui, né? Valor final, menos 4, porque eu sei que a raiz está entre menos 5 e menos 4. Menos 4. Olha lá, ele já marcou a raiz onde é que está lá, ó, e já me mostrou quem é, o menos 4,19. Estão vendo? A outra raiz eu posso vir aqui e colocar raiz, né? Fazer a mesma coisa. Função f, valor x inicial 1 aqui, ó, e valor x final 2. Então eu quero a raiz que está entre 1 e 2. Aqui, ó, já mostrou 1,19, né? Então com isso eu localizei as raízes do gráfico. Isso também pode ser feito no Implot, né? Vem aqui, abro o Implot, janela, 2dim, equação explícita, digita a função que eu tenho, tá aqui a função então, só copiei e colei, ó, menos x ao quadrado menos 3x mais 5. Ok. Opa. Aqui esse quadrado a gente vai colocar o circunflexo aqui. Agora sim.
Tá aí o gráfico, né? Vou chegar essa janela para cá. Aqui a gente movimenta ele com as setinhas do teclado, viu, pessoal? Então tá aqui, ó. Aqui eu também tô vendo as raízes. Aqui, para a gente ver, para mostrar para a gente as raízes aqui no implot, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, 1, né? Zeros. E aqui ele vai mostrar a raiz, ó. Uma raiz é 1.19. Vou vir aqui, ó, próximo. A outra raiz menos 4.19. Próximo, 1.19 de novo. Quer dizer que ele só encontrou duas. Que agora, ó, se eu ficar clicando em próximo, ele vai ficar mostrando as duas raízes. Beleza, pessoal? Então, tanto faz o software que vai usar. Por que eu estou mostrando esses dois? Porque o GeoGebra é um software poderosíssimo para matemática, né? Você pode usar ele online ou offline. Offline, o problema dele é que ele é pesado para instalar. Quem tem memória pouca ou o computador pesa muito e tal, né? Às vezes não quer instalar. Só que você tem o problema de às vezes estar sem internet e não conseguir trabalhar porque você só trabalha no GeoGebra Online. Então um programa que faz gráfico de forma bem simples é o Implot. E esse programa é um arquivinho executável, ele não ocupa praticamente memória nenhuma, né? Ele é muito levinho. Você copia ele num pendrive, você não precisa instalar ele. Onde você tiver, você clica nele, ele abre qualquer computador, né? Se eu não estou enganado, ele só funciona no Windows. Esse é um problema, né? Eu não tenho certeza se já tem versão dele para Linux, mas o que acontece? É um programa muito levinho e faz gráfico com uma precisão razoável assim pela leveza dele, né? Isso aí ajuda bastante. Então tanto faz usar qualquer um dos dois, ou o Implot ou o GeoGebra, ou outro que vocês desejem usar, né? Agora eu vou mostrar a outra parte do que a gente estava falando, que é essa parte aqui, ó, do h de x igual a g de x. Vejam bem, pessoal, a gente construiu o gráfico da função aqui, porque é um gráfico de uma função muito simples, né? Mas podia não ser tão simples construir. Isso aqui podia, por exemplo, ser um seno menos 3x mais 5, e aí as coisas já complicam, né? Ou podia ser, por exemplo, logaritmo mais 3x, menos 3x mais 5. Então, o que acontece? Uma outra ideia é a gente separar a função que a gente tem em duas e igualar a zero. Como assim? Por exemplo, eu vou pegar essa função, que é a função nossa aqui, ó. Estão vendo? E eu sei que a raiz dessa função acontece quando a função, né, que está aqui, ó, é igual a zero. A gente está procurando os valores de x que tornam a função zero, nula, né? E aí o que eu vou fazer? Ó? Essa função aqui, se eu olhar só esse pedaço aqui, representa uma função afim. E aí eu vou pegar esse pedaço então e mudar de lado aqui, ó, né? Aí, opa, eu mudei, foi ele de lado aqui, é menos 3x mais 5, né? Porque o x ao quadrado aqui, ó, troquei ele de lado, ficou x ao quadrado é igual a menos 3x mais 5. Porque se isso aqui, né, se isso aqui dá zero, é porque isso é igual a isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso achar onde esse pedaço é igual a esse. Esse ponto de interseção representa a raiz dessa função. Então essa também é uma técnica para encontrar raízes. Você conhece duas funções, igual eu falei, vamos supor que isso aqui fosse um seno. Ia ficar mais difícil montar esse gráfico. Então o que você faz? Você aqui no lugar de x ao quadrado seria seno, seno é igual a isso. Você constrói o gráfico do seno, constrói o gráfico disso, né? E vê onde é que eles encontram. Onde eles encontrarem são as raízes. Estou trabalhando com esse exemplo porque é mais simples.
Então, por exemplo, a gente vai construir isso aqui no GeoGebra. Eu vou apagar isso aqui e as raízes também, né? E vou colocar a seguinte função, ó, g de x igual a x ao quadrado, não é? Pronto, coloquei. E vou colocar uma função h de x igual a menos 3x mais 5. Vejam só que já apareceu o gráfico dela aqui, ó. Vou diminuir o zoom aqui para a gente perceber. Olha só, o gráfico de h de x igual a menos 3x mais 5 está interceptando o gráfico de g de x igual a x ao quadrado nesses dois pontos aqui, ó. Então eu vou pedir aqui interseção de dois objetos aqui, de g com h. Vejam aqui, ó, ele já marcou os dois pontos. Olha as abscissas dos pontos. 1,19 e menos 4,19 é a abscissa aqui do ponto. Aqui ficou meio embolado, né? O H, o G ficou meio embolado. Aqui é a função G, esse cinza. Aqui é a função H. Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Então, onde essa função intercepta, onde a função menos 3x mais 5 intercepta com a função x ao quadrado? No ponto C. Quem é o ponto C? Menos 4,19 e 17,58. O y do ponto não interessa para nós. O que interessa é a abscissa, que é a raiz da função. Estão vendo? E o ponto D, olha só, a raiz que a gente tinha achado foi menos 4,19. Olha a abscissa aqui desse ponto, da interseção das duas funções. É a mesma. E aqui também o ponto D, né, é 1,19, a abscissa do ponto D, que é justamente a raiz da função aqui nesse ponto. Por quê? Porque eu peguei essa função, igualei a zero e só reagrupei aqui comparando uma função com outra. Então, esse é um método também muito útil para a gente descobrir raízes, né? Quando você tem uma função muito difícil de construir o gráfico, você constrói o gráfico de duas funções mais fáceis que estão dentro da função que você está usando e encontra a interseção entre elas. Isso que quer dizer aquele teorema todo lá, né? E aí você vai ter as raízes. Claro que nem sempre a gente vai saber aqui exatamente onde é que estão as raízes. Então a gente vai usar alguns métodos para ir encurralando as raízes aqui, né? A gente fala que a gente vai espremendo ela até ela aparecer. E isso, claro, com convergência garantida, né? Podia ter feito isso no implot também? Podia. A gente pode aqui trabalhar com o implot tranquilo, né? Eu vou colocar aqui a função x ao quadrado. Tá ela aqui, ó. E vou colocar outra função, que é a mesma lá de GeoGebra, menos 3x mais 5. Né? Então, deixa eu ver aqui a caixa do implot. Vou colocar aqui a função menos 3x mais 5. E ele nem precisa colocar o sinal de multiplicação, que ele já reconhece aqui, ó, já achou. Vocês viram, pessoal, que a caixinha que estava aqui com as funções tinha sumido, né? Eu posso vir aqui, ó, equação, acho que é inventário, isso aí ela aparece, ó. Aí eu não quero ver essa função não, porque eu estou pegando essa daqui, ó, e transformando numa igualdade entre essa e essa, né? Então eu vou clicar aqui no gráfico, ele esconde o gráfico, aí ele não mostra mais o gráfico dela. E aí eu vou vir aqui, né? Onde está o gráfico aqui, ó, e olhar as interseções, estão vendo?
eu venho aqui, vou tirar um pouco o zoom. No Implot, pessoal, esse zoom a gente tira com a tecla Page Down e coloca zoom com a tecla Page Up aí do teclado, né? Aí aqui vou diminuir o zoom para vocês observarem. E aí com aquelas 4 setinhas do teclado, eu movimento o gráfico para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então tá aí, né? Aqui eu tenho os dois pontos de interseção. Vou subir aqui um pouquinho para vocês verem. Reparem aqui que esse aqui vai descer aqui mais ou menos entre o -4 e o -5, né? E esse outro aqui tá lá no 1, entre o 1 e o 2. E aí a gente pode tentar ver aqui, deixa eu ver aqui. Traz interseções. Aí a gente vai pedir a interseção de x ao quadrado com menos 3x mais 5. Aí ele já mostrou, ó, 1,19, né? Quem mais que ele vai mostrar? Deixa eu ver. Próxima interseção, menos 4,19. Mostrou os dois pontos de interseção dos quais a gente quer a abscissa, né? Então, são dois softwares bacaninha para utilizar para ver o método do gráfico, certo? Aí vocês podem ver, peguem algumas funções dos exercícios e tentem fazer utilizando o método do gráfico, encontrar as raízes dessas funções, né? Depois a gente vai ver os métodos para trabalhar aí com elas, tá bom? Isso aí, pessoal, um grande abraço. Até a próxima videoaula. As referências bibliográficas são as mesmas da aula passada, né? E aí, logo logo a gente bate outro papo aí sobre o método da bisseção. Aí estão as referências, né? E agora sim, até a próxima videoaula.